Não, a música é assim, ó. Não, a música é assim, ó. Aparentemente, tudo indica que estamos voltando com o Conversê do Cinema, tanto na versão em áudio quanto na versão aqui no YouTube com imagens. Me dá imagens! Esse vídeo aqui, ele faz parte das celebrações oficiais aí do Planeta Terra do mês de outubro, né, do mês do Halloween, mas ele também é um vídeo resposta a um outro canal aqui do YouTube, que é o Estante que Fala, que é um canal criado aí pelo Nicolas e que é focado em livros. Esse vídeo resposta aqui é uma resposta, não tem como falar de outro jeito, é uma resposta em vídeo a um desafio que o meu amigo Nicolas me fez esses dias para eu escolher 10 filmes essenciais que sejam filmes de terror. Não foi uma tarefa fácil, por isso que eu levei aí cerca de meses, levei algumas semanas para pensar, porque eu amo filme de terror, é provavelmente o meu gênero de filme favorito, e também é muito difícil escolher entre obras que são tão diferentes entre si, porque dentro do gênero do terror você tem subgêneros, né, categorias que vão fazer um filme de terror ser protagonizado por um tubarão, por exemplo, que não está nessa lista, acabei de perceber isso, porque eu vi o livro que está ali na estante, mas tudo bem, a gente faz depois. Tubarão, eu tenho grandes sonhos para ele, mas dentro dessa lista de subcategorias do terror, você pode ter sim um filme protagonizado por um tubarão, por uma aranha, por, sei lá, por um dinossauro, ou por coisas sobrenaturais que estão dentro de uma casa, que estão sobre um cemitério indígena. Então isso é bastante difícil para quem gosta do gênero decidir aí criar uma lista de 10 filmes que sejam essenciais. Então eu decidi fazer um recorte. Esse vídeo vai trazer 10 dos meus filmes favoritos dos filmes de terror, das obras de terror. Não quer dizer que seja ranqueado, embora vai parecer que sim, mas são 10 filmes que eu recomendo com certeza, e eu vou listar pelo menos um grande motivo que faria você dar uma chance para esse filme, seja para assistir de novo ou para assistir pela primeira vez. Se você é daqui de São Paulo ou de uma grande cidade, você provavelmente tem aí redes de salas de cinema, né, distribuidoras, que estão retornando com filmes de terror clássicos na telona. Então fica aí a dica para você procurar na programação aí da sua cidade e ver se faz sentido você assistir, por exemplo, um Tubarão na tela grande. Falando do Tubarão que não está na lista, a minha amiga Dani e eu faz alguns meses, a gente foi ali no Cine Belas Artes para assistir Tubarão com uma orquestra que ia tocando ao vivo a trilha sonora do filme, as músicas que fazem parte da trilha sonora. E isso foi uma experiência muito, muito legal. Se você tiver a oportunidade aqui em São Paulo ou na sua cidade de viver uma experiência assim, eu recomendo, porque tem um gostinho muito diferente, principalmente se o filme tiver uma trilha sonora marcante, como é o fato de Tubarão. Bom, eu poderia parar o filme por aqui, o vídeo por aqui, porque eu falei de Tubarão, que não está na lista, e não falei nenhum da lista, né? Mas vamos lá, anotei aqui, ó, porque são obras clássicas, com certeza vai ficar de fora aí algum que você goste. Ficaram de fora filmes que eu gosto muito, filmes de terror que valem a pena, mas eu precisei fazer um recorte, considerando uma grande razão pela qual você poderia assistir ou rever esse filme. Em 10º lugar eu coloquei Halloween, que está aí na trilha sonora de abertura desse vídeo. É também a minha... Agora que é uma coisa muito íntima, né? É o meu despertador, é o meu alarme. Já tem aí desde a pandemia, desde que terminou a pandemia eu coloco essa música, que é uma música muito icônica. Muita gente conhece a música e não sabe de onde vem, principalmente as novas gerações. E aqui eu deixo a dica de você assistir o Halloween, que é um filme de 78, dirigido pelo John Carpenter. Ele dirigiu alguns dos filmes dessa franquia, mas o primeiro é o que eu vou recomendar aqui. É um filme bastante antigo, que talvez você,
se está acostumado com uma linguagem mais rápida, mais nítida, com um outro roteiro que a gente vê hoje em dia, talvez você estranhe. Mas se você der uma chance, você vai acompanhar um filme de terror clássico que reinventou o gênero slasher, que é esse gênero de terror de alguém com uma faca perseguindo outra pessoa. Esse alguém pode ser alguém sobrenatural, ou que aqui tem até uma discussão se o Michael Myers, que é o assassino, né, do filme, isso não é um segredo, isso é mostrado desde o começo, se ele é uma força da natureza, né, se ele é o tal do mal encarnado, como é falado no filme, ou se ele é só um ser humano aí, né, psicótico. Vale muito a pena também, além da trilha sonora e do Michael Myers, que é um vilão muito icônico. Inclusive, se você joga Dead by Daylight como eu, você sabe que Michael Myers é um dos killers que você pode escolher para enfrentar aí para caçar os sobreviventes no jogo, né? E enfim, ele é muito icônico, a música é muito icônica, e o motivo principal pelo qual eu recomendo Halloween é o conceito de Final Girl. Aqui a gente tem a Jamie Lee Curtis protagonizando essa história, né? Ela é uma babá que está cuidando aí de um menininho logo no começo do filme, e ela é perseguida pelo Michael Myers. Esse conceito da mulher, da mocinha que sobrevive, que enfrenta, que foge, que se esconde, que literalmente sobrevive, que ela é a última, né, sobrevivente, esse conceito é chamado de Final Girl. É um conceito que, inclusive, ele é estudado por quem estuda cinema, porque graças a Halloween a gente tem esse conceito bem desenhadinho, e a gente viu isso se repetir em muitos outros filmes, não só filmes de terror. Então fica aqui a primeira dica, que é Halloween. Passando para o ano de 1996, nós temos Pânico, o primeiro de uma longa franquia que mora no meu coração. Aqui a gente vê uma grande homenagem aos filmes slashers, como Halloween, como Sexta-feira 13, como A Hora do Pesadelo. A gente vê uma grande homenagem, também a gente vê uma reinvenção. Por quê? Ali na década de 90, os filmes slashers, que são esse subgênero, né, do perseguindo com a faca, eles deram uma murchada. Então, Pânico voltou com muitas referências, porque na história esses adolescentes, eles falam muito sobre filme de terror, eles estudam, eles debatem, e eles também vivem literalmente um filme de terror, porque tem esse amor pelo cinema, mas tem também o fato deles serem vítimas muito fáceis. Sabe aquela ideia de vamos acampar e aí vai ter um casalzinho ali que vai fazer uma cena mais caliente e eles vão ser os primeiros. A gente sabe que eles vão ser os primeiros. Isso é um dos clichês de filme de terror que, ao longo do filme Pânico e ao longo de toda a franquia, mas principalmente no primeiro, isso é tratado com uma certa leveza, com humor, ao mesmo tempo que tem cenas de crimes, né, cenas de morte muito violentas, muito gore. A gente vê muito sangue nesse primeiro filme. Vale muito a pena. Se você não sabe quem é o assassino do filme Pânico, eu recomendo muito você assistir e conhecer aí quem está por trás da máscara do Ghostface, porque eu acho que vai ser uma grande experiência. Eu fico até com inveja de você não saber e você poder viver essa experiência aí pela primeira vez, ter um gostinho diferente. Em oitavo lugar, eu vou colocar Um Lugar Silencioso. Surpreendentemente, um filme recente, né, relativamente recente, dirigido pelo Jim do The Office. Um beijo aí pra minha amiga Carol, que ela sempre se refere ao John Krasinski como o Jim do The Office, e realmente ele vai ser para sempre em nossos corações o Jim do The Office. Ele se mostrou um grande diretor, porque com essa obra aqui, que é de 2018, ele conseguiu fazer um filme de terror onde praticamente em nenhum momento você tem um diálogo, exceto numa pequena cena ali na cachoeira, que eu não vou estragar a sua experiência. A história é mais ou menos a seguinte: ETs invadiram a Terra, a gente já vê essa história acontecendo meses depois dessa invasão, e a gente acompanha essa família que é formada aí pelo próprio John Krasinski e pela Emily Blunt e pelos 3 filhos deles. A gente vê eles tentando sobreviver
Eles não podem fazer literalmente nenhum barulho, nem dar nem uma tossidinha, nem um espirro, nem nada. E claro que isso tem uma grande liberdade poética no filme, mas coloca a gente numa situação de pensar assim, será que eu ia sobreviver? Eu, Lipe Fonseca, não ia. Eu ia dar uma tossidinha, eu ia dar uma gargalhada, eu ia fazer alguma coisa que ia falar pros caras assim, hey, hey, you guys, hey, estou aqui. Enfim, se você não assistiu Um Lugar Silencioso, eu super, super recomendo. Já tenho uma continuação, tem um spin-off, que é o dia 1, e as continuações, a continuação e o spin-off são boas também, mas o primeiro ele é impecável. Para mim, ele é impecável. Recomendo por conta dessa questão do silêncio, que não é só uma ferramenta. O silêncio ele é um personagem do filme e funciona muito bem. Em sétimo lugar, eu vou colocar um filme que um dia meu ex-namorado e eu fomos ao cinema. A gente ia muito ao cinema de sábado, logo depois do almoço. A gente almoçava e já ia pro cinema. Porque naquela época, pelo menos, estou falando isso de 15 anos atrás, 15? Por aí. Não era muito... A sala de cinema não era muito cheia nesse horário, então a gente arriscava. E um dia a gente chega lá e tem um cartaz assim, atividade paranormal. E a gente entra, e os dois gostando muito de filmes de terror, a gente saiu muito, muito surpreendido. Muito, assim, encantado pelo filme de terror que a gente tinha visto. Aqui entra também uma subcategoria bem diferente das anteriores, que é a categoria de Found Footage, que a gente conhece muito por conta do filme A Bruxa, que poderia também estar nessa lista aqui, que é essa ideia de que foram encontradas umas filmagens e a gente editou um pouco e está aqui para vocês verem. Isso você pode ter uma história sobrenatural, você pode ter uma história de ET, e aqui a gente tem uma história que se passa muito pelas câmeras de segurança de uma casa, da casa de uma família, que enquanto eles dormem, coisas sinistras acontecem. Se você nunca assistiu, eu vou te dar uma dica aqui preciosa. E se você for assistir, assista de dia. Com a luz acesa, a janela aberta, de preferência a Bíblia aberta num salmo. Porque olha, é um filme de se cagar inteiro. Eu amei, já assisti mais de uma vez. É uma franquia, o primeiro e o segundo eu acho igualmente bons. Depois daí, eu não... Sabe, é cada um por si. Eu não vou colocar minha mão no fogo pelas continuações. Mas a ideia é muito boa, foi um filme muito barato e que rendeu muito, muito dinheiro. Lógico que eles iam fazer continuações, franquia, spin-off, quadrinhos, camiseta, caneca, enfim. A indústria tá aí para isso, né? Sexto lugar, nós temos Brinquedo Assassino. É um filme de 98 e aqui entra uma subcategoria do terror que para mim é filmes com crianças. A gente tem muitas histórias, né? Cemitério Maldito é um dos principais, Colheita Maldita, a própria Carrie, né? Se passa ali na época de colégio. Mas aqui a gente tá falando de um menino que deve ter aí seus 6, 7 anos, que é o personagem do Andy. A mãe dele é uma mãe solo, que rala para um caralho, e que compra para ele um good guy, que é esse boneco grande, meio assustador, meio bonito. Acho que eu sou meio Chuck, né? Eu sou meio assustador, meio bonito. Enfim, e ele começa a interagir, ele queria muito esse brinquedo, e graças a um serial killer / assaltante que transferiu a alma pro boneco, o Andy vai ter que sobreviver porque, de acordo com a lógica desse filme, a primeira pessoa que viu o boneco manifestar a alma do Charles Lee Raver, que é o Chuck, essa primeira pessoa pode receber a alma desse, sabe? Pode fazer uma transferência de alma para essa pessoa. Essa é a lógica do filme. Falando assim parece meio nada a ver. Talvez seja nada a ver se você for assistir o filme. Eu sou muito fã de Brinquedo Assassino, né? Child's Play no inglês. Poderia ter ficado brincadeira de criança, a gente poderia até colocar a música do molejo, mas enfim, não aconteceu.
E gosto de todos os filmes, não tô brincando, gosto dos filmes que foram pro cinema, gosto dos filmes que foram direto pra TV, gosto da série que infelizmente foi cancelada, né, uma série do Star Plus. Acho tudo muito, muito interessante, sei que vem aí um reboot, já teve um primeiro reboot, que aí a explicação não era sobrenatural, mas era com inteligência artificial. Não foi tão legal assim, mas ainda assim, gente, pode mandar mais, sabe? Shut up and take my money. Pode mandar mais. Amo o Brinquedo Assassino, amo a franquia toda. Em quinto lugar, avançando aqui, um filme de 1960 chamado Psicose. Não sei se vou chover muito no molhado aqui de falar de uma das grandes obras-primas do cinema, dirigida aí pelo Alfred Hitchcock, que foi um cara que produziu, graças a Deus, produziu muita coisa. Eu, além de Psicose, eu gosto muito de Um Corpo que Cai, gosto de Diz que é para Matar. Se você nunca viu esse filme, é o tipo de filme que se passa num ambiente só. A história é muito, muito boa. Toda a produção, toda a ideia é maravilhosa. E gosto muito de Os Pássaros, que pra mim é também um dos filmes mais assustadores da história. Mas entre Os Pássaros e Psicose, eu preciso recomendar aqui porque trouxe à tona um dos grandes assassinos, né, da história do cinema, que é o tal do Norman Bates. Psicose tem uma coisa muito, muito revolucionária, que na verdade tem duas. Uma é o plot twist, né, que é o final que você fala, o quê? Não tem outra reação. Se você não conhece a história, se você nunca viu, não jogue no Google. Vá direto pro filme que a sua experiência vai ser incrível. Confia em mim. E a outra coisa sabe aquele conceito de final girl que a gente acabou de falar? Aqui tem a girl, mas não tem ela final, entendeu? Eles tomam uma certa decisão com relação à protagonista, que você entende que é a protagonista, que você fala, ué, gente, mas e aí? Quem que é protagonista desse filme? E aí é também uma espécie de plot twist, é uma reinvenção aí de como a gente conta histórias no cinema. Então é muito corajoso, é muito, muito revolucionário. Uma curiosidade, durante as exibições no cinema, o próprio diretor, o Hitchcock, ele ficava na saída, né, da sessão, ele falava assim, viu, não conta pra ninguém o final, viu, não conta pra ninguém o final. Eu acho tudo isso muito legal, adoro esse tipo de fofoquinha. Em quarto lugar, avançando aqui, tem que falar desse filme que é um dos filmes mais assustadores da história, que é O Exorcista. É um filme de 73 que conta a história de um exorcismo, de uma jovenzinha, que um dia, ao se mudar para uma casa, ela e a mãe solo também, ela acaba encontrando um tabuleiro Ouija e acaba usando esse tabuleiro e invoca aí forças demoníacas. E a gente tem talvez uma das grandes cenas de exorcismo do cinema, que depois essa cena, essa construção, né, do exorcismo orientou, influenciou, vamos dizer assim, todos os outros filmes que trataram disso, como por exemplo O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme que também poderia estar aqui nessa subcategoria. Eu acho que O Exorcismo de Emily Rose, pela mensagem que ele traz, ele merece um vídeo só para ele. Aliás, um vídeo exclusivo sobre filmes que tratam de exorcismo. Nem que não tenha muita visualização, mas eu acho que é um vídeo que vale a pena pela quantidade e qualidade de material que a gente tem para tratar. Terceiro lugar, Corra. Um dos meus queridinhos da vida. Quando eu assisti pela primeira vez, eu morava na Argentina e eu não tinha muitos amigos. Eu não tenho até hoje, né? Eu não tenho muito tempo. Eu sou chato, então pessoas chatas não tem muitos amigos. Mas eu tava assim, gente, eu não tenho com quem comentar. Aqui eu queria comentar na saída do cinema, sabe? E eu falei, que filme revolucionário. É o primeiro filme do Jordan Peele, que até então era conhecido por séries de comédia, né, por roteiros muito mais cômicos do que qualquer outra coisa. Ele é um cara muito engraçado e ele é um cara genial. Nessa história a gente acompanha um fotógrafo que vai conhecer a família da namorada. Ele é um fotógrafo preto e ela uma mulher branca, então ele é um cara preto, ela é uma mulher branca, melhor dizendo, e essa informação é muito importante para o que vem a seguir no filme. Se você nunca assistiu, eu vou parar de falar por aqui,
porque é um filmaço, também com uma explicação. Ela demora um pouco para chegar, mas quando ela chega você fala, o quê? Eu acho que com todos esses filmes aqui você pode ter essa reação, falar, o quê, querida? Olha, Jordan Peele depois disso só fez coisa boa também. Ele fez Não Olhe, ele fez Nós. E estamos esperando mais coisas aí, Jordan Peele. Eu ganhei um livro do Estante que Fala, que é o canal que me desafiou a fazer essa lista aqui. Eles tem um clube do livro, e no clube do livro tem um sorteio, né? Então, alguns meses atrás, eu ganhei esse sorteio do livro do Jordan Peele, que na verdade é um livro organizado por ele, é um livro de contos feitos, né, por escritores pretos. Então é muito assustador. A primeira história desse livro é muito assustadora. Acho que dá uma, sabe, sobe e desce assim, em termos de qualidade, mas é porque toda coletânea tem isso. É difícil você manter a régua lá em cima com todas as partes de um todo, né? Então eu recomendo muito esse livro, que se chama Ninguém Vai Te Ouvir Gritar no Escuro. É um livro, se você gosta de contos, essa daqui é uma boa dica para você também, além do Corra. Em segundo lugar, é um filme polêmico, que é Sinais, dirigido pelo M. Night Shyamalan. Talvez o filme não seja tão polêmico assim, o diretor é mais polêmico do que o filme. Sinais é, para mim, uma das grandes histórias de terror, porque ele traz um subgênero que eu amo e, ao mesmo tempo, me cago todinho, que é filme de ET. Eu tenho medo de ET, eu acredito que eles existam, não estou desafiando, nem estou duvidando, então não venham me provar, porque não é o caso. Tá tudo bem, cada um no seu quadrado. Não sei se você sabe, mas eu sou um menino criado na roça, né? Até os 20 anos eu nunca tinha vivido em cidade, e é roça mesmo, assim, né? Fazenda, meus pais eram administradores de fazenda. Então essa temática de filme de ET, para mim, sempre foi muito, muito assustadora. Eu, quando era adolescente, morria de medo do chupacabra, porque eu sabia que o chupacabra não ia aparecer na Barra Funda. O chupacabra ia aparecer em Cabreúva, lá na fazenda onde eu morava, entendeu? Então eu morria de medo. Eu lembro quando o Fantástico fez uma matéria sobre o chupacabra, mostrando como era impossível que o chupacabra existisse, sendo que tinha um caso, sei lá, numa terça-feira no México e um caso na quarta-feira aqui no Brasil. Ele teria que ter, sei lá, 30 metros de altura, então era impossível que ele existisse. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, inclusive queria agradecer a equipe do Fantástico por ter feito essa matéria, desmentindo essa fake news, e me ajudou a dormir mais tranquilo. Noite para quem tem sangue correndo nas veias. O Fantástico de hoje começa falando de um mistério que se espalha pelo país. É a lenda do chupacabra. No filme Sinais, a gente tem esse ex-pastor, né, ex-reverendo, que é interpretado pelo Mel Gibson, morando numa casa com o irmão dele, interpretado pelo Joaquin Phoenix, e 2 filhos, que inclusive são 2 crianças que continuaram a carreira e ficaram muito famosas, né? Uma é a menina do Pequena Miss Sunshine, e o outro é o irmão do Macaulay Culkin, que a gente viu aí em Succession, e né, vimos também Uma Dor Verdadeira. Virou um grande ator, né? E ela também uma grande atriz. Enfim, fez uma série de terror do Ryan Murphy e continuou aí na carreira. Isso é muito interessante. Esses 4 estão nessa casa que fica no meio de um milharal, né? Eles têm uma plantação de milho, e eles começam a ver pela televisão que estão acontecendo fenômenos que parecem ser fenômenos de uma invasão, anúncios aí de uma invasão de ET. Por isso a ideia do título, né, Sinais, porque eles veem sinais na plantação e eles veem sinais dos tempos. Então isso tem a ver também muito com a história. É um filme muito sobre fé, com uma história muito, muito bonita, mas se você, assim como eu, você tem medo de filme de terror, você vai ter que assistir de luz acesa, janela aberta, a Bíblia aberta num salmo. Fica aí a dica, Sinais, um filme de 2002, olha só quanto tempo faz, 23 anos já, e que ainda é muito assustador. Eu revi em janeiro, nos últimos 3 anos eu tenho reassistido Sinais todo mês de janeiro para começar bem o ano. Por quê? Não sei, mas eu gosto muito desse filme. E gosto muito do M. Night Shyamalan, embora eu reconheça que ele tem filmes que são aí bem questionáveis.
Não, questionáveis não. Alguns filmes dele são bem ruins. E aí, em primeiro lugar, talvez um filme mais assustador que eu já vi na minha vida e que eu revi recentemente é Hereditário. Esse é um filme de 2018, então não tem tanto tempo assim. Você já deve ter sido impactado por alguma coisa que acontece nesse filme. Eu não gostaria de comentar muito sobre ele, porque ele tem um certo evento logo ali antes do meio dele que muda muito a história. Basicamente, a gente acompanha essa família, cuja mãe é a Toni Collette, que é uma das atrizes que eu acho mais interessantes da atualidade. Ela fez O Sexto Sentido, ela fez Madame. Ela é uma atriz que ela passa essa ideia de pavor quando ela quer. E aqui, nesse filme, isso é muito importante para o avançar da história. Essa família está lidando com um luto, porque a mãe da Toni Collette falece, o filme já começa assim, e a gente sabe que ela tem uma obsessão pela neta, né, que é a filha da personagem da Toni Collette. E a gente não sabe muito bem por quê. Vou parar por aqui, porque a partir desse evento que acontece antes da metade do filme, a gente começa não a entender, mas a ver o desencadear de tudo isso. E Hereditário é sim um dos filmes mais assustadores. Este sim, você precisa assistir com a luz acesa, janela aberta, a Bíblia aberta no Salmo de preferência, o Salmo 91. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Além da Toni Collette, vale muito mencionar o papel, a atuação da Millie Shapiro, que é a filha, porque essa menina, ela tem um papel muito importante na história. Vou fazer umas rápidas menções honrosas aqui, mas esses filmes, eles, junto com o Tubarão e com a Bruxa de Blair, a Bruxa e a Bruxa de Blair, né? Os dois são maravilhosos. Esses 4 filmes aqui, eles mereciam estar na lista e não entraram porque eu sou burro. O Chamado, não tem como esquecer da Samarinha. Os filmes todos do Jason, os filmes todos do Fred Krueger, vale muito, muito a pena. E a franquia Alien, que eu amo demais. Aliás, se você quer uma boa dica de série, estreou aí no Disney Plus. Tô apontando pra cá porque aqui fica o meu quarto, que é onde eu assisto. Estreou no Disney Plus Alien Earth, que é uma história que se passa um pouco antes do primeiro Alien. Então, não dá pra comentar muito. Mas eles, além de terem criado uma série muito boa, muito icônica, ela acaba sendo uma história canônica, embora ela mude um pouquinho assim, a origem do Alien. Isso não tem grande importância. Mas ela também conseguiu resgatar aquela aura do filme Alien, do primeiro, lá de 79. Então vale muito a pena a série, vale muito a pena o filme. Eu espero que você tenha gostado dessa lista. Me conta aí no comentário o que foi que eu esqueci, porque com certeza eu esqueci algum filme de terror. Não coloquei filmes nacionais, porque eu quero fazer um vídeo só com filmes de terror do Brasil, porque tem coisa muito boa. Então eles não entraram aqui nessa lista. E essa lista reflete muito da minha trajetória com o cinema de terror lá de fora. Desde a minha infância, assistindo Chuck, depois não conseguindo dormir longe da cama dos meus pais, até O Exorcista, que eu li o livro, depois vi o filme e fiquei sem dormir por conta dos dois, até Hereditário, que é um filme mais recente e que também me deixou assim bem cabreiro. A gente se vê logo, logo. Eu tenho aí já material gravado pra gente postar. Tô esperando aí só o sinal dos tempos aí. Tem entrevista, o Conversei do Cinema pegou a estrada, foi até Campinas fazer uma entrevista muito legal. Tem coisa boa vindo por aí. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você puder deixar aí aquele joinha, vai me ajudar bastante aí a melhorar, sei lá, algoritmo, alguma coisa. Eu vou ficar feliz. É isso. Até mais.